Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. 1 em cada 5 jovens brasileiros entre 15 e 29 anos não estuda e nem trabalha. É o que diz o último levantamento da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do ano passado. Em números absolutos, são 9.600.000 jovens fora da escola e do mercado. Muitas podem ser as explicações para esses números. Falta de oportunidades, desinteresse por um emprego fixo, idealização do futuro ou frustração ao ingressar no mercado corporativo. Que os jovens de hoje são diferentes dos jovens do passado, não há dúvida. E o mercado também. Agora, como motivar as novas gerações e formar futuros líderes? Os jovens no mercado de trabalho são o assunto do Panorama que começa agora. Eu converso aqui no estúdio com Éder Campos, diretor de Educação Social da Fundação Dom Cabral. Éder, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Fernando. Prazer estar aqui. Olá, ouvintes aí no programa Panorama. Bacana demais esse tema. Que ótimo. Bom, Éder, o número de jovens hoje que não estuda e que não trabalha é um número significativo. Ele vem caindo um pouquinho ano a ano, mas ainda são 9.600.000 jovens. A pergunta que eu te faço para a gente começar esse nosso papo é o seguinte: eles estão fora do mercado de trabalho porque não estão muito motivados a trabalhar, porque não têm oportunidade, porque não têm qualificação? Qual que seria o motivo de tanta gente hoje fora do mercado? É uma ótima pergunta, Fernando. Eu acho que é uma pergunta que nos move, né? Na Fundação Dom Cabral, quando a Fundação escolheu essa causa da inclusão produtiva de jovens como uma das causas da educação social, do despertar, do ver como a gente trata e olha a sociedade para reduzir as indiferenças, né? Ou seja, a gente conseguir ter uma sociedade menos desigual, sem dúvida a gente tem que olhar para o jovem. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma mudança demográfica, né, em que a gente tem hoje muitos jovens, mas essa pirâmide está reduzindo. E essa população economicamente ativa é o nosso futuro, como você bem colocou. Mas acho que o primeiro ponto que a gente precisa de encarar esse tema é que é complexo. Você já adiantou isso aqui na abertura, não tem uma causa única e são várias juventudes. Né? E a gente tem que tomar um cuidado talvez com o estereótipo. Eu acho que tem muita... Quando a gente fala do nem, né, essa geração que nem trabalha nem estuda, a gente até tem algumas provocações no nosso time de professores, quando a gente estuda a história, que talvez seja muito melhor a gente falar do sem. Por quê? Porque falta oportunidade. Né? Falta, de fato, a gente entender esse jovem na visão dele. Ou seja, o mundo moderno hoje, você tem um novo contexto organizacional que muitas vezes o jovem não entende, não está preparado, e isso tudo se mistura. Então, acho que a gente tem que encarar isso, talvez segmentando melhor esses jovens. Pois é, justamente isso. De uma forma um pouco, vamos dizer assim, talvez não tão profunda, mas eu comecei a segmentar aqui para te perguntar, que é entre aquele jovem que se formou, que teve educação universitária, que fez um curso numa boa universidade e tudo, e aquele jovem que também não teve essa oportunidade, que saiu da escola antes de se formar no ensino médio e tudo. Esses dois grupos, qual que está sendo mais difícil se colocar no mercado de trabalho? Ou os dois têm alguma dificuldade? E como tratar essas realidades tão diferentes? Ótimo. Então, vamos começar por esse público que graduou. Então, vamos pensar nos jovens que tiveram graduação. Eu acho que esse tema tem um desafio que não é de hoje também. Tem uma pesquisa interessante da McKinsey, né? uma pesquisa global, e isso é importante também para a gente não achar que o problema é brasileiro só. Né? Esse problema é no mundo todo, e esse estudo é de 2012, ou seja, já tem uma década. E há uma década atrás você já tinha um desafio que era a percepção do jovem quando forma os que passaram a graduação, de que eles estão prontos para a empregabilidade, que essa graduação ajudou na empregabilidade, já não era tão favorável. O Brasil ainda tinha um cenário melhor que os Estados Unidos. No Brasil, 40% não achava favorável. Fechava o ciclo, não achava que estava pronto. Nos Estados Unidos, esse número é 60%, ou seja, um cenário mais distante. Por quê? Porque a preparação da graduação para o mercado de trabalho, e esse mercado de trabalho que vem mudando, e na época nem tinha IA. Se a gente falar do tal da IA hoje, que todo mundo fica de cabelo em pé, é isso, é um novo ambiente de trabalho, novas competências, e muitas vezes a formação não está olhando para isso. Então, esse é um primeiro desafio. E tinha um outro dado muito interessante nessa pesquisa, que é, quando você perguntava para os empregadores se o jovem estava preparado, ele achava que não. Mas quando você perguntava para as instituições de ensino que formavam, ela achava que sim. E como é
vamos dizer assim, resolver essa dicotomia? Um acha que prepara, mas quem recebe não concorda. Esse é um ótimo ponto, e aí eu vou falar um pouquinho do que eu acho que a Fundação, que tem um curso de graduação super recente, começou no ano passado, uma das apostas é essa. Assim como nós, enquanto escola de negócio, temos o nosso compromisso com essa transformação real, não adianta só passar teoria, não adianta ficar numa questão que não olha dois aspectos que eu acho que cada vez são mais demandados, independente do conteúdo, que é relações humanas, né, e a prática, uma vivência muito aplicada. Eu acho que são bases da formação da graduação nossa, que vem muito da nossa origem enquanto escola de negócio. Então, acho que isso é uma aposta muito importante. E eu colocaria um outro ingrediente que conversa com a visão da desigualdade do país. A gente não pode fazer um curso ou ter uma sala de aula que não olha para o tema dos desafios da desigualdade. Então, por isso também temos, e esse é um dos pilares da educação social, um carinho muito grande com todos os nossos cursos, incluindo a graduação, que nasceu já com esse DNA, de ter sempre bolsistas nos programas. Por quê? Porque é exatamente essa diversidade que vai fazer uma preparação melhor, a gente encarar uma visão do Brasil como ele é, porque o Brasil é desigual e a gente tem que entender isso e promover oportunidades também nessa formação de futuras lideranças quando a gente está falando dos cursos, né, e aí, de novo, da graduação. Então, acho que o primeiro ponto, para voltar na sua pergunta dos dois problemas, é a escola entender o papel, como formar. E quando ela falha, o que pode ser feito? Aí eu acho que tem um trabalho que fica para a empresa, né, que é como que eu desenvolvo outras competências que não vieram da escola, né? E aí esse gap de formação vai para a empresa, e aí eu acho que aqui tem um trabalho também importante para a gente poder falar sobre. Perfeito. Bom, pesquisando um pouquinho mais sobre esse universo dos jovens no mercado, a gente encontrou uma reportagem que fala justamente sobre as características da geração Z no trabalho. Vamos ver quais são elas, depois a gente conversa um pouquinho. Inovação. Os jovens da geração Z têm mais facilidade para encontrar soluções que não foram pensadas antes. Imediatismo. Eles pensam na solução do problema de forma muito rápida, mas às vezes de maneira superficial. Vontade de aprender. Eles admiram um líder próximo e que dê feedback de maneira contínua. Autonomia. Eles querem mais liberdade para executar as funções e atingir metas. Diversidade. Embora sejam todos de uma mesma geração, eles têm origens e realidades diferentes, que retratam as desigualdades do país. Bom, dessas características aí que a gente viu na pesquisa, na prática, você percebe isso no jovem que está entrando hoje no mercado? Sim, a gente fez uma pesquisa que no ano passado exatamente para a gente tentar ajudar as empresas que recebem os jovens, né? A gente está falando aqui de um recorte do jovem aprendiz, que pode ser aquele jovem de 14 a 24 anos e pode ser o jovem que inclusive já está na graduação, então você tem um leque maior, e a gente olhou um pouco para as competências do mundo do trabalho e os gaps. Uma pesquisa liderada pela nossa professora Luciana Ferreira e que foi muito interessante. A gente viu 5 competências e o gap foi, de fato, endereçado para essas 5, que é confiabilidade, flexibilidade, orientação para o futuro, relações positivas e flexibilidade. Então, flexibilidade, confiabilidade, relações positivas, resolução de problema e orientação para o futuro. São as 5 competências que nós identificamos que o gap existe. Ou seja, eles não estão preparados nessas 5 competências. E por quê? Tem alguma explicação? Porque a escola não prepara para isso, o ambiente muitas vezes não prepara para isso, e esses são as competências que a organização demanda, que o futuro do trabalho demanda, né? Que vão muito em linha do que você colocou aqui também da questão da Folha, que tem características positivas nos jovens, ou seja, a nova geração, como qualquer nova geração, tem características, e a pergunta é, o desafio que fica, como a liderança olha essa força de trabalho que está chegando. Você viu no contexto da Folha que a gente também percebeu que o papel do mentor é muito importante. Por quê? Porque você precisa de guiar. A juventude, seja a de hoje, seja a de ontem, ela precisa de um líder de referência, ela precisa de ser mentorada. E aí, como que a gente desenvolve essas competências, que são competências socioemocionais, não são competências funcionais. Né? Não é como fazer alguma coisa do ponto de vista técnico. É relacional. Isso é desenvolvido ao longo do tempo nas relações. E por isso que eu acho que cada vez mais o gap, que a gente muitas vezes acha que é um desafio geracional, é um gap de liderança. Nós temos escolas de lideranças, muitas vezes, que não são tão efetivas e falta essa formação aqui. Eu acho que eu também
trago uma visão que a Fundação, né, como escola de negócios, se compromete. Tem um curso muito interessante, o professor Pedro Mandelli, no curso de Liderança Transformadora, toca muito nisso. As pessoas chegam, né, eu vivi esse curso há pouco tempo, chegam achando que o problema é geracional e, no fundo, não é um problema das gerações. É simplesmente um desafio porque ninguém está pronto para ser líder, né, para você lidar com esse diverso e poder se orientar relação adulto-adulto de forma transparente. Né? Pois é, tem uma perguntinha que tem aqui que é muito interessante, que é o seguinte: o jovem, uma outra pesquisa, eu estou procurando ela aqui para a gente ver aqui, ó, publicada pelo jornal O Globo, aponta que 70% dos jovens da geração Z não deseja atingir cargos de chefia intermediária, porque eles estão dizendo aqui que é muito estresse e pouca recompensa. Como é que você vê essa dentro que você acabou de falar aí, essa colocação dele que não quero mais responsabilidade porque eu ganho um pouquinho a mais e tenho muito estresse em cima de mim? Eu acho que essa é uma realidade das organizações e aí o desafio exatamente de como a organização cria a liderança. A gente vem de um modelo, né, que eu acho que ainda está brigando na nossa sociedade, as organizações, que é uma liderança de fazer a pessoa fazer. Ou seja, o sistema que muitas vezes é um sistema quase que opressor de metas, que é esse lugar que o jovem não vê valor. Ele está vendo seus pais chegar em casa e falar, pô, o trabalho é ruim, estou estressado, burnout. Por quê? Porque o valor não está ali. Por quê? Porque falta uma liderança humana que consiga despertar o fazer, querer fazer, né? E lidar com as emoções. Por quê? Porque esse é o desafio das organizações modernas. E isso é o que o jovem tem que ser instigado a. Você tem bons líderes, e bons líderes promovem um bom ambiente de trabalho e despertam esse melhor de querer ser líder. Agora, você tem algumas organizações, infelizmente, tóxicas, né? Desses ambientes não sadios, e isso o jovem claramente tem um senso de quanto eu tenho que investir da minha vida hoje em relação ao futuro diferentes. E podem fazer essas escolhas, e, enfim, por quê? Porque estão vendo em casa coisas que não fazem sentido. Perfeito. Né? Bom, a mesma reportagem que falava sobre as características dos jovens da geração Z no trabalho também apresenta sugestões de como lidar com eles dentro da empresa. Vamos ver quais seriam elas. Não coloque todos na mesma caixa. Antes de rotular a geração, lembre-se de que há muitos recortes sociais no país. Ouça o que eles têm a dizer. A escutativa é o ponto-chave para evitar conflitos. Invista no treinamento. O jovem não nasceu sabendo. Uma tarefa óbvia para você pode não ser assim para quem está chegando. Valorize os diferentes saberes e vivências. Tente olhar o jovem com mais curiosidade e identificar o que você pode aprender com ele. O mesmo vale para o inverso. O jovem também deve estar aberto para aprender com os mais experientes. Bom, essa questão dessa troca aí de experiências entre o mais jovem e o mais velho, na prática ela acontece e como é que ela deveria acontecer? Ela acontece naturalmente. O desafio é o quanto o mais velho ou líder, nem necessariamente o mais velho é o líder, então temos isso também, está preparado para criar esse ambiente. Eu acho que esse é o desafio. Por isso, quando a gente quando viu aquela pesquisa e viu as competências que faltavam, uma das coisas, das ferramentas alavancas, é ter o papel do mentor. Porque muitas vezes, infelizmente, o mentor que está ali, é o líder dele, não está fazendo esse papel com ele. E, de fato, eu acho que a pesquisa aqui é muito feliz em destacar essa questão. Primeiro, são várias juventudes. Não adianta a gente querer colocar, né, falar assim, todo mundo da geração Z é igual. Primeiro, a realidade social é muito diferente. Eu acho que esse é um olhar fundamental. Você não pode desprezar isso. De onde vem seu jovem? Qual a realidade social dele? É um exercício de empatia, né, de humanização, que eu acho que é super importante. E essa questão da diversidade, isso está sendo efetivamente colocado nas empresas? Quer dizer, você coloca aí que a fundação tem bolsistas que leva para uma escola de negócios pessoas com realidades diferentes. Agora, na hora de contratar, as empresas hoje estão tentando buscar ter na empresa aquela diversidade que a gente ouve contar e ouve dizer aí que a sociedade está cada vez mais inclusiva. Isso na prática acontece? Eu acho que vem acontecendo. Eu sou otimista para a gente entender que o compromisso com a diversidade ele é um compromisso que a sociedade vem abraçando. Eu acho que a gente tem que tomar um cuidado porque não é a diversidade pela diversidade, né? Eu acho que a diversidade ela tem que gerar valor e ela gera valor para o ambiente de trabalho, para o ambiente de negócios. No contexto da inovação, no contexto de entender o seu cliente que é diverso, porque a diversidade é um reflexo da sociedade.
A gente quer empresas diversas porque a nossa sociedade é diversa. Então, a gente tem que entender que isso tem valor. A questão é como. E por isso que a gente acredita, inclusive no nosso programa de bolsas que fomenta a diversidade, que o caminho é a educação. Para esse grupo diverso que está chegando nas empresas e ocupando cada vez mais cargos e postos, eles têm que estar preparados, ele tem que ter competências e ele tem que estar formado. E por isso a formação, que muitas vezes é uma base desigual, o caminho num programa de bolsas com intencionalidade, que a gente faz junto com outras empresas e também com recurso próprio, é um caminho de ajudar uma sociedade mais diversa. Para quê? Para que esse ambiente tenha lideranças competentes, com diversidade, né? Bom, outro estudo que a gente pesquisou para fazer esse programa mostra que os jovens da geração Z estão permanecendo menos tempo no mesmo emprego do que gerações anteriores. Isso é positivo? Isso é negativo? Qual o impacto? Eu acho que isso é a realidade que temos hoje. Antigamente, se a gente pensar, volta bastante no tempo, talvez eu vou lembrar aqui do meu pai, né? Enfim, talvez alguns lembrem dos avós, a empresa era um trabalho para o resto da vida, né? Não é uma realidade hoje, a minha realidade, né, não é essa. Enfim, já não sou um jovem, né, mas, enfim, nunca vivi essa coisa de que o emprego era para a vida toda. Os ciclos são menores, de fato, os ciclos são de aprendizado. O desafio aqui é uma visão de negócio. Qual é a realidade da empresa? O quanto aquela pessoa ficando mais tempo gera mais valor para ela e para a empresa. Ou seja, ela está aprendendo, se ela não estiver aprendendo, está só ocupando espaço, em algum momento ela vai querer sair, porque ela vai buscar aprendizado. Mas se ela estiver aprendendo e não estiver gerando valor para a empresa vai fazer ela sair. Então, esse é uma nova realidade, né, das organizações. Então, eu não acho que é melhor ou pior, eu acho que é o que é e veio para ficar. Os ciclos são mais curtos porque a pressão competitiva é maior. Bom, outra questão é, além dessa questão aí vamos dizer assim, o jovem hoje, muitos, como a gente colocou aqui, não querem ocupar cargos de chefia ou às vezes tem alguma dificuldade em ser chefiados, ou seja, muitos buscando o empreendedorismo. Como é que está essa relação hoje do jovem que quer ter o próprio negócio, que quer seguir uma carreira solo, entre aspas, e aqueles que ainda buscam um mundo corporativo? Há essa oposição? Há uma tendência para um lado ou para outro? Eu não vejo uma tendência. Eu acho que as duas realidades existem, como a gente falou, existem várias juventudes. Eu acho que tem um perfil que quer empreender, e aí, de novo, o caminho das startups e aquele contexto do empreendimento mais louvável, mas existe também um pedaço da juventude que ele empreende porque não tem muita opção. Né? E aí a gente fala assim, o empreendedor é aquele que está por conta própria. Então, não necessariamente é aquele glamour do contexto do empreendedor startup, mas é aquele empreendedor que tem que se virar, está por conta própria e, enfim, não arrumou emprego. De novo, aquela geração sem emprego, ela não tem oportunidade de mercado corporativo, ela vai achar o caminho dela. E esse é um desafio. Por quê? Porque quais são as oportunidades e como é que ela se capacita? Aqui também temos uma causa importante que apoiamos, que é essa, desenvolver habilidades do empreendedor. Até temos uma trilha gratuita para o jovem, exatamente chamada Jovem Empreendedor, para que ele consiga ter ali elementos. Por quê? Porque muitas vezes, eu acho que esse é um tema que vimos na pesquisa quando a gente fala de orientação para o futuro e que a gente vem trabalhando no programa que a gente desenvolve competências socioemocionais para os jovens que estão ali já no contexto de jovem aprendiz, que a gente perguntou assim, você tem sonho? Um pedaço da juventude, esse pedaço mais vulnerável, nem se permite sonhar. Né? Isso às vezes nós, né, no nosso dia a dia também, a gente não para pensar no nosso sonho e colocar no papel. Mas quando a gente olha para essa juventude que não sonha, a gente tem um desafio de sentido da vida. Né? Ou seja, qual é o sentido da vida? Qual é o projeto de vida dele? Não precisa ser um projeto de super longo prazo, mas se ele não está vislumbrando nada, porque às vezes ele nem se permite, nem sonha, nós já estamos perdendo uma energia importante dele. Né? Então, despertar esse sonho, eu acho que é um desafio nosso, da sociedade, de falar, esse jovem tem que sonhar, ele tem que ter essa ambição, ele tem que entender que ele pode. Mas, óbvio, o desafio da sociedade é, ele vai ter condição? Como que a gente está se organizando como sociedade para abrir esses caminhos? Seja política pública, e aí eu acho que a gente tem uma política pública da aprendizagem que é interessante, mas as empresas ainda não cumprem a cota, né? Então a gente tem um desafio aqui, a gente pode falar sobre isso, e tem um desafio das empresas, de fato, que estão ali trazendo esses jovens, será que elas estão cuidando e deixando o melhor legado para a sociedade? Porque esse jovem que passa na empresa, ou ele vai ser um futuro colaborador, ou ele vai ser um futuro cliente. É o mercado consumidor. Então,
como que a gente está cuidando desses jovens, né? Eu acho que esse é um desafio geracional, né, importante para as empresas, para a sociedade, para o nosso futuro. Pois é, a gente já está caminhando para o finalzinho. Eu queria que você falasse um pouco desses desafios e pensando também um pouco no que você colocou aí, que a gente está falando bastante, eu falou bastante aqui, da questão da capacidade técnica, de preparar bem o jovem, de ter, dar para ele ferramentas para que ele possa, né, não ter os gaps no mercado de trabalho, que esteja melhor preparado. Mas você tocou aí num ponto interessante, que é a questão emocional, que é a questão vamos dizer assim, do relacional. Isso tudo também é muito valorizado hoje pelas empresas e pelo mercado de trabalho? Sem dúvida, eu acho que, inclusive, eu acho que é mais valorizada essa parte do socioemocional do que simplesmente do técnico. O técnico, você pode investir e conseguir. Você, eventualmente, tem gaps nesse contexto da formação, mas os gaps socioemocionais são muito grandes, né? Por quê? Porque eles, de fato, geram barreiras no convívio. E esse é o grande ponto que a gente vem trabalhando junto às empresas para conseguir desenvolver essas competências do jovem, que não são competências funcionais, né? O que eu queria destacar aqui, Fernando, se me permite, que eu acho que é um contexto, um chamado importante. A lei de jovem aprendiz é uma lei que, de novo, as empresas têm cota para cumprir. O que a gente percebeu fazendo o primeiro diagnóstico, eu acho que esse é um pedaço do problema que a gente tem que encarar enquanto escola de negócio quer trazer essa causa e esse despertar, é que muitas empresas, infelizmente, ainda tratam isso como imposto. Se é cota, é obrigação, se é imposto, é custo. E o modelo mental, né, muitas vezes de custo e de imposto é o quê? Pagar o menor possível, né? Ou seja, otimizar. E isso deixa uma lacuna. Por quê? Porque esse jovem está passando pela empresa e aí muitas vezes a reclamação desse jovem ele fica em atividades operacionais, né? Ele faz o que muitas vezes a empresa nem quer ver o jovem. Ou seja, ela faz porque tem que fazer. Tem que fazer. E isso é um desperdício de um talento da sociedade. Então, como que a gente pode usar uma lei que, de novo, é positiva, porque abre uma porta de oportunidade, como que a gente pode despertar a empresa para que ela use isso com mais consciência, invista nesse jovem que pode ser um futuro líder dessa própria empresa, e se não for, será para a sua cadeia de fornecimento, será um cliente com uma lembrança, uma memória melhor dessa empresa. Eu acho que a gente tem um desafio social importante que envolve aqui a visão das empresas nesse pacto, né? Nessa mobilização por usar essa política de aprendizagem a favor dessa nova geração e apoiar, porque não adianta também não reconhecer que tem gap, que esse jovem vai chegar, como a gente viu aqui, com algumas características novas, com alguns desafios do contexto social, de novo, de um mundo talvez com menos hierarquia, com menos valorização da hierarquia, e que ele precisa ser mentorado para desenvolver capacidades nesse novo ambiente de trabalho, que é estranho para ele, é novo, né? E acho que esse é um desenvolvimento humano nosso. Perfeito. Éder, muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Obrigado. Bom, o Panorama de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.